Amém. Então vamos lá, amados. Vamos começar então. Está ali o título da primeira ministração dessa noite, que é a importância da pregação. Nós vamos estar falando então sobre a importância da pregação. A segunda tela ali, para nós ver por que pregar, né? Qual é a importância da pregação? Então essa primeira ministração vai ser focada nesse sentido. Então nós temos ali, ó, a pregação é uma ordenança de quem? Jesus. De Jesus. Tá? A pregação é uma ordenança de Jesus para a igreja. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, amados, é que a pregação da palavra de Deus, ela é uma ordenança de Jesus. O que é uma ordenança? É uma ordem, é um imperativo, é aquilo que a igreja, para quem? Para a igreja fazer. Então a pregação não é uma escolha, não é uma opção da igreja. A pregação não é algo inventada pela instituição religiosa da igreja. A pregação, ela é uma ordem de Jesus para que a igreja faça. Quando o pastor Felipe estava cantando aqui antes, ele ministrou algo que é real. Que Deus não delegou os anjos para fazer a pregação da palavra. Não delegou esse compromisso, essa ordenança aos anjos, como o Felipe falou antes. Deus escolheu nós, a igreja, para ministrar a palavra. Amém, amados? Amém. Vamos ver por que então é uma pregação. A pregação é uma ordenança da igreja. Palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, diz o seguinte, os grifos ali, todos que vocês vão ver nos textos bíblicos, são meus, tá, amados? Então vamos lá. Jesus falando, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então o que o Senhor Jesus estava ensinando aqui para os discípulos aqui? Portanto vão, aqui do verbo ir, vão e façam, do verbo fazer, vão e façam o que? Discípulos, né? Daí, de todas as nações, batizando-os, e depois aqui ensinando-os a obedecer de tudo que eu lhes ordenei. Quem é que comissionou então a igreja? Quem é que comissionou os discípulos e a igreja? Talvez alguém possa perguntar, é o Senhor Jesus, é Ele, essas palavras são de Jesus. Talvez alguém possa dizer, mas isso é só do tempo dos apóstolos. Mas aqui, ó, já vamos começar a usar um pouquinho da hermenêutica aqui, ó. Até quando? Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. O próprio texto diz que isso aqui que vocês vão encontrar, muitas pessoas falam, mas isso era só do tempo da igreja primitiva. Isso Jesus falou diretamente para aqueles apóstolos, para os discípulos ali, que ele era só para eles. Não é para nós, era naquele tempo, mas olha o que Jesus diz, até o fim dos tempos. Até que Jesus venha uma segunda vez e arrebate a sua igreja. Então essa ordenança, ela não é simplesmente para os apóstolos, para os primeiros discípulos que conviveram com Jesus. É para mim. E é para cada um de vocês. A ordenança de pregar as boas novas, a ordenança de pregar a palavra de Deus, ela é para toda a igreja, em toda a história da igreja, em todo o tempo. Claro que nós vamos ver, amados, que Deus ele vai chamar alguns para pregar no altar da igreja, para usar o altar da igreja, para pregar num culto público. Mas não são só esses que são os pregadores da palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, em todos os ambientes sociais que existem. A pregação na igreja, ela é mais uma forma de pregação. A pregação no altar da igreja, dentro do templo da igreja, é mais uma porta, é mais uma forma de alcançar as pessoas. Porque nós pregamos e devemos pregar em todos os ambientes. Então esse id aqui não é só também, além de não ser apenas para os apóstolos, para o pessoal daquela época, não é só também para aqueles que são escolhidos e separados por Deus para pregar na igreja, no altar da igreja, mas é uma chamada universal, é o que nós chamamos na teologia de chamada universal. Nós pregamos com as nossas atitudes, nós pregamos usando a Bíblia e nós pregamos em todos os ambientes. As pessoas estão nos analisando. E sempre que surgir uma oportunidade, seja onde for, a gente tem que falar da palavra de Deus, dentro daquele conhecimento e da capacidade que nós temos, ungidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Daqui todo mundo concorda? Amados, então vamos lá. Já que eu falei nesse ponto que a pregação ela não se restringe à igreja, a quatro paredes, um templo,
tá? Ela é muito mais ampla, ela engloba vários ambientes, todos os ambientes, na verdade, possíveis, mas a ministração, o curso, né, dessa noite, ela é mais focada na pregação da igreja. Amém? Então a gente vai começar a direcionar as coisas para a pregação da igreja, dentro da igreja, a pregação no altar. Mas isso não exclui, por isso que eu já estou falando agora, a pregação em outros lugares. Mas sim, vai ser direcionado daqui para frente, porque nós cremos, né, e estamos vendo Deus levantar muitos jovens. Eu dou glória a Deus por isso na nossa igreja, já pregando, sentindo a chamada para a pregação dentro da igreja. Então a gente vai começar a funilar e a focar nessa parte. Mas não esqueçam, pelo amor de Deus, pregador não é só aquele que sobe num altar e que prega diante da igreja, dentro de um templo. Pregador, ele prega com a vida em todos os lugares, em todos os momentos. Amém? Então vamos seguir então. Aqui, amados, então a partir de agora, então, como eu disse para vocês, direcionando na pregação da igreja, tá? Vamos focar então na pregação da igreja. A pregação, eu creio, para mim, tá? Que a pregação, depois de tudo que eu já estudei, cada vez eu me convenço mais disso, quanto mais eu estudo, a pregação basicamente ela tem um duplo sentido. Ela tem um duplo sentido. O primeiro sentido qual é? Qual é o propósito? Melhor dizendo, duplo propósito. Qual é o primeiro propósito? A conversão a Cristo. Por que nós pregamos a palavra de Deus? Para que pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, para que pessoas que estão vivendo sem Deus, elas possam ouvir a palavra e serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que possam confessar os seus pecados, se arrepender e se chegar a Cristo e fazer parte da graça de Deus. Então, o primeiro propósito da pregação é a conversão a Cristo. Mas se fosse somente isso, nós iríamos pregar, a pessoa ia se converter, confessar os seus pecados e ir embora e não precisava mais da igreja. Não precisava da Bíblia, não precisava virar membro de uma igreja para ter comunhão. Ela se converteu, vai embora, está salva, acabou o problema, segue e vai. Então, esse é o primeiro propósito, mas não é o único. Ela é a porta de entrada, porque o segundo propósito é o quê? Ensino da palavra. Não tem como fugir disso. Não concorda, Felipe? Amém, né? Então, pregar para quê? Para que haja conversões a Cristo, para que as pessoas, é o método, não é do professor Marco, não é do pastor Felipe, é o método de Deus. Quem estabeleceu esse método, amados, é Deus. Lembra ali que a gente viu antes? Jesus falando, vão e pregam, e façam discípulos, e ensinando-os. Prega, naquele texto anterior tem esses dois propósitos, esse duplo sentido. Vão e façam discípulos. Fazer discípulos é tornar cristão, trazer para Cristo. E depois, quando diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então é o segundo propósito, ensino da palavra. Não basta apenas a gente se converter a Cristo, a gente tem que aprender a andar com Cristo. A gente tem que aprender a ter o caráter transformado por Cristo. Então esse é o duplo propósito da palavra. Esqueci de falar uma coisa na introdução. Depois eu montei as apresentações em PowerPoint aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês também. Tá bom? Se alguém precisar, Felipe, alguém, depois eu disponibilizo para vocês. Vamos ao seguinte. Então, já que a gente falou do duplo propósito, agora surge essa pergunta aqui. Eu já vou fazer algumas perguntas aqui, vocês vão ver durante as apresentações, que talvez seria alguma pergunta de vocês, já estou antecipando. O que devemos pregar? Então a gente já sabe que a pregação é uma ordenança para a igreja, a gente já sabe que ela tem duplo sentido, é conversão e ensino da palavra. Então, mas o que nós devemos pregar? Quando Paulo ele escreve lá para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele começa dizendo o seguinte para Timóteo: pregue a palavra. Aqui está a resposta da pergunta no início do texto. Pregue a palavra. Então, o que nós devemos pregar? A Bíblia. Nós devemos pregar a palavra de Deus. É para isso que Deus nos chamou. Pregue a palavra. A resposta está aí. 1 Timóteo 4:2, já no início ali. Só que não fica só nisso. Então, a primeira resposta é essa. E olha o que Paulo continua escrevendo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então, por que a gente prega a palavra? E ali, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte. Para repreender, para corrigir, para exortar. É necessário no segundo não precisa mais isso. Segundo?
Segundo algumas doutrinas, não precisa mais disso. Segundo algumas doutrinas, não precisa mais disso. E tá no meu... Tá na apresentação. Eu vou falar de algum, na outra, mais para frente na apresentação disso aí, Felipe. Muito bom. Muito bom. Segundo alguns, não precisa mais disso. Mas está aqui a palavra. A palavra está ali. Pregue a palavra. Para quê? Para repreender, para corrigir, para exortar. Então nós vamos ver, amados, analisando aqui o texto, o que ele diz? Instrui o jovem pastor Timóteo. O jovem pastor Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Repreenda, corrija e exorte. Então é papel sim dos pregadores da igreja repreender, corrigir e exortar, ensinar as ordenanças de Deus, ensinar o que é correto segundo e à luz da palavra de Deus, e também ensinar o que não é correto. Então é papel sim da pregação, pregar o quê? Pregar a palavra para que haja correção, repreensão, para que haja exortação. Então, como o Felipe colocou, hoje em dia tem hoje em dia, amados, uma coisa que eu já vou dizer para vocês agora, a gente porque nós vivemos no hoje, né? É a nossa realidade. A gente acha que tem coisas que surgiram agora e que são coisas, mas se fosse nos tempos dos apóstolos, se fosse nos tempos... Não, problemas na igreja sempre existiu, desvios sempre existiram, heresias sempre existiram, formação de seitas sempre existiram. É algo que acontece agora também, mas sempre existiu. Se vocês forem estudar a história da igreja, vocês vão descobrir, se deparar com isso. Então, amados, mas qual é a forma que para nós não cair em erros, heresias e formar seitas? É nós seguir a repreensão, a correção e a exortação da palavra. Porque tem hoje, por exemplo, a teologia do coaching, é aquela coisa mascaradinha, linda e maravilhosa, né? Que é um desdobramento. Nós vamos falar disso, da teologia da prosperidade, da confessão positiva, está tudo no esquema para hoje ainda aqui. Então, aquela coisa que só te massageia, só te faz carinho, né? Palavra sem repreensão, sem correção e sem exortação. É uma palavra que não edifica, que não alimenta. Como Paulo certa vez escreveu também, dizendo para aquela igreja que achava que eles deviam estar mais avançados, mas eles ainda estavam no leite. Eles não estavam prontos para comer comida sólida, eles tinham retrocedido, eles ainda estavam tomando leitinho. Eles estavam como criança ainda, amamentando. Mas vamos lá. E continua aqui, com toda paciência e doutrina. Olha que interessante, tem que pregar a palavra para repreender, corrigir e exortar. E como fazer isso? Ele ainda diz como fazer, ele diz o que tem que pregar, o que tem que fazer na pregação e como fazer. Eu achei muito interessante analisar a paciência. Não é por força nem por violência. Não é por força e por violência. Não é pegar o camarada pelo colarinho e dizer, olha, tu não pode fazer isso, camarada, senão vou te dar uns tabef na cara. Não é por força e violência. Não é pegando a Bíblia, não é eu chegando aqui e pegando a Bíblia, ou hoje na ministração de hoje, querer pegar versículos e querer como pegar vocês e jogar todo mundo na parede. Não é por força e violência, é com paciência. É com paciência. O que é a paciência aqui? É ensinar em amor. É ensinando com amor. É ensinando, repreendendo, corrigindo e exortando, sim, mas sem agredir. Sem precisar machucar. É com amor, é com paciência. É trazendo a luz da palavra de Deus. É ensinando as coisas da palavra de Deus em amor. E para isso é necessário usar a paciência e não violência. É sem violência. E ele conclui doutrina. Isso é algo fundamental no cristianismo, é algo fundamental numa igreja. Está afirmado nas doutrinas. Quais doutrinas? Bíblicas, doutrinas da palavra. Aquelas doutrinas, aquelas coisas que nós não podemos arredar pé, aquelas coisas que nós não podemos negociar, aquelas coisas que nós não podemos ceder. Na teologia, amados, eu sempre, no curso de teologia, que a gente tem aqui na igreja, que é uma bênção, rapaz, eu já estou no curso de teologia há 8 anos, já 7 anos. Comecei como aluno, virei professor, agora sou professor e coordenador e pretendo ficar aqui muito tempo ainda. Eu sempre, no início, eu sempre digo, amados, quando a gente vai estudar teologia, a gente tem que entender uma coisa, o que é primário e o que é secundário. Tem teologia que é primária e tem teologia que é secundária. Teologia primária, fiquem com essa lição aí. Teologia primária, eu estou falando aqui por causa da doutrina, tá? A gente não pode negociar. A gente não pode. Quer ver um exemplo? Salvação. Nós cremos na doutrina da salvação pela fé, pela graça, em Cristo Jesus.
Isso é uma coisa que a gente não pode negociar. Essas teologias que veem que a salvação é Cristo mais as obras, é Cristo mais Maria, é Cristo mais os santos. Não, é Cristo e ponto. Isso é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Eu não estou falando de igreja denominação, estou falando de doutrina cristã. Então a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e foi conquistada lá na cruz, no Calvário, em Cristo. E nós não damos mérito nenhum nisso. O mérito é 100% de Deus e quem opera a salvação em nós é 100% o Espírito Santo. Mas nós temos que nos arrepender, nós temos que ter essa atitude de arrependimento, de ouvir a palavra e de arrepender. Então isso é doutrina primária, isso é teologia primária, isso a gente não pode negociar. Mas tem várias coisas na teologia, e hoje a gente vai falar de algumas delas, que são um segundo campo, um segundo nível, que não são doutrinas fundamentais para a fé. E aí eu posso pensar de um jeito e o Felipe pensar de outro jeito. E amém. Tem várias coisas que são teologia secundária. E às vezes as pessoas confundem doutrina com a teologia como um todo. Mas não, tem coisas que a gente pode conviver juntos e a gente pode entender de formas diferentes, porque a Bíblia ela tem vários pontos difíceis de interpretação. Mas aquilo que é central é doutrina. Doutrina é diferente, por exemplo, de usos e costumes. Tem igrejas que têm usos e costumes, não pode usar determinada roupa, não pode fazer determinada prática, enfim. Isso não é doutrina, isso é uso e costume. Então a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, amém? Amém. Vamos seguir aqui então. Isso aqui é importantíssimo e não poderia ficar fora, amados, porque a pregação, e a gente vai falar bastante de técnicas hoje, e não por acaso isso aqui está bem salientado, e é uma parte que não pode ficar fora. A pregação, ela envolve técnica, ela envolve preparo, sim, tem a hermenêutica, tem a homilética, mas tem uma coisa que é indispensável na pregação, independente do nível cultural do pregador, do estilo da igreja, do padrão da igreja, a pregação é no poder do Espírito Santo. A pregação é no poder, aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, é no poder do Espírito Santo. Vamos ler o texto lá, Atos 2, 17 e 18, diz assim, ó. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Estou na turma das visões ainda, tá bom? E os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, o que vai repetir aqui? Derramarei do meu Espírito. Está lá em cima de novo, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Vamos voltar lá no contexto que isso aconteceu, para nós poder entender, para não ficar esse texto vazio. A gente vai falar de texto e contexto daqui a pouquinho mais, na segunda parte. Amados, isso aqui está acontecendo lá quando o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes, sobre aquela igreja que fazia alguns dias que Jesus tinha morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. E aquela igreja estava em Jerusalém, reunidas num lugar, no cenáculo, em oração. Estavam aguardando a promessa que Jesus tinha dito: eu vou, mas eu vos enviarei, fiquem em Jerusalém até que eu vos envie o Espírito Santo. E aqui tinha sido derramado sobre eles, eles estavam reunidos, e aí o Espírito Santo tinha vindo sobre eles, a famosa passagem do Pentecoste. E aí o Espírito Santo de Deus, eles estavam ali aqueles dias agrupados, de certa forma preocupados, desesperados por tudo que tinha acontecido com Jesus, mas eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Eles não saíram depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus a pregar por aí. Jesus disse: aguarda. Por quê? Porque o poder não vem deles, o poder vem do Espírito Santo de Deus. Porque eles sozinhos pregando, saindo dali pregando, não ia ter poder, não ia ter resultado. Porque Jesus disse: é necessário que eu envie o Consolador, o Espírito Santo, ele que vai encher vocês de poder. E aí nós vamos ver Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, alguns dias antes da crucificação, que se desesperou. O Espírito Santo de Deus descer sobre eles e sobre Pedro, e aí Pedro vai falar essas palavras aqui, vai lembrar uma profecia que está lá no profeta Joel, capítulo 2, e vai dizer que esses dias eles vão perguntar, eles estão reunidos, eles começam a falar em línguas estranhas, o Espírito Santo desce sobre eles, e a festa de Pentecostes, eu vou resumir bem rapidinho aqui, tem vários judeus de todas as partes do mundo naquela época, e eles começam a falar na língua daqueles
daqueles judeus, mais de 14 idiomas diferentes, e eles começam a ouvir na própria língua o que está acontecendo. Uns dizem que eles estão bêbados, sendo agora 9 horas da manhã, e aí então Pedro e os demais pegam a palavra e começam a falar. E aí Pedro vai dizer essa passagem aqui, que nos últimos dias, e que esses dias tinham chegado, e foi inaugurado os últimos dias lá no Pentecostes. Nós vivemos eles até hoje, amados. Nós vivemos os últimos dias até a segunda vinda de Cristo, até a consumação dos tempos. Nós estamos vivendo nesse período aqui que iniciou lá no Pentecostes. E aí o segredo qual é? Qual é o segredo? O que Pedro vai dizer? Que aquela intrepidez, aquele poder, aquele milagre do idioma, das línguas diferentes que eles estavam falando lá naquela ocasião, que eles não estavam bêbados, que eles não estavam alucinados sendo cedo da manhã, era o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre eles. Que eles estavam falando aquilo e anunciando as boas novas debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo. E eles estavam profetizando. E eles estavam anunciando as boas novas. Então, amados, preste bem atenção nisso. A pregação, ela tem que ser no poder do Espírito Santo. Independente do teu estilo de pregação que tu vai desenvolver, independente do tipo de mensagem, da forma que tu vai entregar, em que igreja é, em que altar vai ser, se ela não for ungida, se ela não for debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo, elas vão ser palavras vazias. Por mais que você estude, por mais que eu estude, por mais que eu me prepare, que eu seja professor, que eu domine algum certo tipo de técnica, retórica, oratória, se eu não tiver no poder do Espírito Santo, nada do que eu venha falar aqui nessa noite hoje vai impactar o coração, vai trazer algo verdadeiro, porque é debaixo do poder. Ah, professor Marco, mas hoje tu não está pregando, tu está ensinando, mas se não for no poder do Espírito Santo, não vai ter efeito, não vai ter impacto. Se eu não me preparasse, se eu não buscasse me preparar espiritualmente, se eu não buscasse a presença do Espírito Santo para estar com vocês aqui hoje, para falar cada palavra, cada letra, para nós ter cada momento aqui, ia ser algo vazio, ia ser algo do Marco, e do Marco eu não tenho nada para dar para vocês, se eu não tiver ungido e cheio do Espírito Santo. E eu creio que aquele derramado Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes, ele se estende até os dias de hoje. Essa noite maravilhosa que nós estamos iniciando aqui é debaixo do poder do Espírito Santo. Aleluia! Quando Deus começar, já tem levantado jovens aqui para pregar, nunca se esqueçam disso que eu falei para vocês nessa noite. Independente de todo o resto, tem muita coisa boa técnica que nós vamos estudar, é no poder do Espírito Santo. Por mais que você entenda de hermenêutica, de homilética, tenha lido diversos livros, tenha lido manuais, enfim, quantas vezes leu a Bíblia, se você deixar o Espírito Santo de lado, nada daquilo que você está fazendo vai ter valor. Porque sem o Espírito Santo não tem pregação. Sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo não há verdadeiro ensino. Aleluia. Amém? Amém. Vamos seguir então. Agora, nós falamos então já do que pregar, né? O porquê pregar, os propósitos da pregação, e agora surge outra pergunta aqui, ó. Então, qual o poder da palavra de Deus? Já sabemos que tem que ser na unção do Espírito Santo, que tem que pregar a palavra para corrigir, exortar, confrontar, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tá, mas qual é o poder da palavra de Deus? Isso é uma coisa que a gente se questiona, em algum momento, tá, mas qual é o poder? Pregar para quê? Qual é o poder? Vamos lá, Hebreus 4:12 diz assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não morre, ela não perece, ela não tem prazo de validade, e ela é eficaz, ela não perde poder, ela não perde eficiência. Aquela palavra que eles pregaram lá em Pentecoste, aquele evangelho que vem sendo anunciado desde a inauguração da igreja lá em Pentecoste, é o mesmo evangelho que nós estamos pregando ainda hoje, e é o mesmo evangelho que vai ser pregado até a consumação dos tempos. Aleluia! Por quê? Porque a palavra é viva e ela é eficaz. Assim como ela foi viva e eficaz lá para eles, ela é viva e eficaz para nós, e vai ser viva e eficaz até a consumação dos tempos. E continua ali, ó,
e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção e as intenções do coração. Olha o poder da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mas também ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e julga. Julga não é o que nós estamos falando, não é uma atitude que externa, ela julga o que está dentro de nós. Ela, a ponto, né, de discernir, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Já fica uma lição aqui de professor de teologia. Lá na Bíblia, toda vez que você vê a palavra coração no Novo Testamento, que foi escrito em grego, lá vai estar a palavra cardia. Tá? Que é a palavra traduzida para coração no português. Por isso que a gente tem problema cardíaco, é problema de coração, né? Cardiologista é o médico que cuida do coração. Então lá do grego, lá a palavra cardia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa, naquela época, amados, a gente tem que voltar lá, ó, já estamos entrando em hermenêutica aqui, ó. Entender eles. Por que não bota a mente aqui? Por que eles não escreveram a mente? O mais correto seria, julga os pensamentos da mente, do cérebro, da mente, porque nós sabemos que o centro das nossas emoções, do pensamento, tudo não está no coração. O coração, ele bombeia sangue para o corpo inteiro. A função dele não é uma função, a função da parte da inteligência, do consciente e subconsciente, isso está no cérebro. Só que nós sabemos isso hoje, com a nossa tecnologia, com a medicina ultra avançada. Naquela época, eles achavam que o centro das emoções era o coração. Então, toda vez que você lê na Bíblia coração nesse sentido, coração pode ser o órgão, depende do contexto, pode ser o órgão que está dentro do peito, mas sempre que estiver relacionado a pensamento, a intenção, quando fala em coração, é a mente, é o pensamento, porque eles achavam que o centro das emoções era o coração, que é a capacidade de entender. Por quê? Quando a gente, irmão Marco, primeiro que eles não tinham uma medicina apurada, eles iam mais no empirismo, nas coisas que eles podiam, né? Quando a gente sente, quando está triste, chora, onde é que dói? Dói a cabeça ou dói o peito? Quando a gente se emociona, não dói o coração? Então, tem sentido, né? Eles não tinham esse entendimento que está tudo aqui, que o cérebro é o HD, né? É o processador ali. Então, eles entendiam que o centro das emoções era o coração, amém? Então, quando vê coração, dentro desse contexto aqui, a palavra cardia lá é relacionada ao pensamento, à mente. Então, a palavra, ela é pensamentos e intenções, aquilo que está dentro de nós. Ela julga, ela é tão poderosa que ela nos penetra profundamente aquilo que está na nossa mente. Por exemplo, na prática, o que isso acontece? O pregador está pregando aqui e talvez, né, está pregando sobre uma exortação e a pessoa está num pecado voluntário, consciente, e que está sendo exortado aquele dia, que ninguém na igreja sabe, o pregador não sabe, ninguém que está no templo sabe, mas a palavra vai cortar, vai tocar na mente, vai tocar no coração daquela pessoa, porque ela sabe, porque ela penetra, talvez só aquela pessoa, para todo mundo vai ser um ensinamento, vai ser bênção, mas para aquela pessoa vai ser, aí sim a palavra vai pegar a pessoa pelo colarinho, não o pregador, e vai jogar na parede e vai dizer: camarada, muda. Te arrepende, muda, porque ela penetra, porque ela é viva e eficaz. Amém? Amém. Vamos continuar aqui então. Continua, tem mais ainda da palavra. Ó. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Olha só que esse texto é lindo, é maravilhoso. Isso aqui, Romanos 1, 16 e 17, moveu Martinho Lutero, rebentou Martinho Lutero e ele desencadeou lá a reforma protestante, né? Principalmente esse texto aqui, esses textos. Olha o que Paulo vai escrever: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, aleluia, de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego. O que a palavra é, o que a pregação da palavra é? O poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, aleluia. Olha o poder da palavra de Deus. É através da pregação da palavra de Deus, do poder que há na pregação da palavra de Deus, é que a porta da salvação é aberta. Deus, ele não se revela em sonho para as pessoas, ele podia se revelar, se materializar, usar anjos,
Ele podia usar um monte de estratégia, mas Deus escolheu usar o poder que há na pregação para a salvação. Sem pregação do Evangelho, amados, não tem salvação. É o que a palavra de Deus ensina em vários lugares, e olha o que Paulo vai dizer, né? Para todo aquele que está condicionado, é condicionada. Não é só ouvir a palavra e se converter, né? Também a gente pensa, o pessoal veio no culto, ouviu a palavra, está salvo, acredita. Não, de todo aquele que crê. Mas é o poder de Deus para a salvação. Então a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso pensamento, no nosso coração, porque ela é o poder de Deus para a salvação. É dessa forma que Deus penetra na gente, é dessa forma que o Espírito Santo, quando a gente prega a palavra, na unção do Espírito Santo, quando prega a verdade, o Espírito Santo ele vem, e se nós crermos, ele vai operar a conversão em nós, ele vai operar a graça de Deus em nós, a salvação. Tamanha o poder da pregação da palavra. Amém? Amém. Vamos seguir aqui, ó. Isso aqui é muito importante, né, Felipe? Acho que tu queria que eu falasse isso aqui, né? A vida pessoal do pregador. Até agora eu fui mais pregador aqui, né? Fui mais pregador, trabalhamos mais textos bíblicos, poder da palavra, unção do Espírito Santo, e tudo isso é maravilhoso, é verdade. Tem que começar por aí, não podia ser de outra forma. Mas chegou aqui um ponto que é muito importante também. Deus, óbvio, amados, nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós somos perfeitos. Nós erramos, nós pecamos, nós vamos continuar errando e pecando, mesmo depois da nossa conversão até o fim da vida. Mas nós somos nova criatura em Cristo. Mas nós temos que ter o nosso caráter transformado e moldado em Cristo. Mas nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. E nós temos que rejeitar as obras da carne. E para tudo isso envolve um processo, que é o processo que a gente chama, é o segundo passo do plano de Deus para a eternidade. O primeiro é a justificação, quando nós convertemos Cristo, somos salvos. O segundo é a santificação. Então, não só o pregador, mas todo cristão ele tem que buscar a santidade, tem que buscar que Deus venha lhe santificar através das suas atitudes e comportamentos, durante a caminhada aqui. A santificação ela inicia do dia que a gente se converte a Cristo, até o dia que a gente morre, ou que Cristo vier buscar a igreja, né? Mas é do início ao fim da vida, do início da vida com Cristo, até o fim da vida com Cristo, esse processo fica. E depois o terceiro passo é a glorificação, que é a eternidade com Deus, amém? Amém. Mas vamos lá, eu separei 2 textos aqui do pastor Gilton Moraes, e depois, no final das ministrações, eu trouxe a minha bolsinha ali com alguns livros, e depois vocês vão poder tirar foto ali e tal, vou falar um pouquinho deles aqui no fim. Um deles, alguns dos materiais, é desse pastor aqui, Gilton Moraes, que é muito bom, ele trabalha bastante a área da homilética e da pregação, tem se dedicado muito a isso, e os materiais dele são muito bons. Tem 2 textos dele aqui que eu trouxe para nós refletir. Então, o primeiro diz: quem quiser tornar-se um pregador da palavra, tem que se deixar dirigir pelo Senhor da palavra, pois pregar é falar de coração a coração. Isso é muito forte, amados. Olha que pensamento, que texto, que mensagem boa desse pastor Gilton Moraes. O pregador, né, quem quiser se tornar um pregador da palavra, tem que se deixar dirigir pelo Senhor da palavra. Então, quem quer pregar a palavra de Deus, quem se sente no coração que é um chamado de Deus para pregar na igreja, para começar a desenvolver o ministério na igreja, glória a Deus. Mas primeiro passo, tem que deixar-se dirigir pelo Senhor da palavra. Um pregador, alguém que postula, que quer postular, que é pregador ou que quer virar um pregador, uma pregadora, tem que deixar que Deus direcione a sua vida. Tem que deixar que Deus conduza a sua vida. Por quê? Porque pregar é falar de coração a coração. É de um coração para outro coração. Pregar é algo tremendo, amados. Envolve tanta coisa. O mistério da pregação é uma loucura. Paulo mesmo vai dizer que a loucura da pregação, em certo momento vai dizer a loucura da pregação, né? Então assim, amados, é falar de coração para coração. E como é que eu posso pregar? Como é que eu vou subir no altar da igreja e vou pregar se aquilo ali não queima o meu coração? Se aquilo ali não faz parte de mim? Como é que eu vou dar ênfase em algo se aquilo ali não é algo que me toca, que me conduz, que me move? Então, pregar, primeiro passo, quem quer ser pregador, deixar-se dirigir por Deus.
seguir aquilo que a Bíblia ensina, faça o que é certo, não faça o que é errado. E também entender que é de coração para coração, é vida a vida. É pregar, é algo muito importante, envolve vida. E não é vida terrena, vida física, biológica, é vida eterna. Aleluia. A pregação envolve eternidade. Não é brincadeira, amados. Pregar não é brincadeira. Numa pregação, talvez uma pessoa vai entrar uma vez na vida numa igreja. Pensa comigo aqui. Talvez uma chance. Talvez uma vez uma pessoa vai entrar numa igreja para ouvir a pregação. Imagina se naquele dia lá o pregador não está pregando a palavra, não está debaixo da autoridade, não é alguém que deixa se dirigir pela palavra, não prega de coração para coração. Talvez aquela pessoa vai embora e nunca mais vai dar ouvido a Deus. E vai parar no inferno para sempre. Então pregação não é brincadeira, mas a gente tem que pregar de coração para coração. E a gente tem que pregar com palavras e com vida. Amém? Amém. Segundo texto do pastor Gilton Moraes aqui. O pregador que não pode viver as palavras, esse eu adoro. Esse aqui eu usei no curso de pregação também. Esse eu gosto. Esse é bom. O pregador que não pode viver as palavras que prega, é aqui tranquilo, né? Precisa calar-se e viver antes de falar. É forte. Então, a pessoa que não pode viver aquilo que ela prega, ela tem que ter uma autoconsciência de ficar quietinha e viver primeiro aquilo, para depois pensar em subir no altar e pregar. Não tem uma hipocrisia maior do que subir no altar da igreja, um pregador, uma pregadora, e pregar algo, ensinar algo que ela mesma não vive. Isso é ridículo. Deus pode até usar, as pessoas podem até entender, mas e como é que essa pessoa está com Deus? Deus está sondando o coração. Deus sabe dos nossos pensamentos, sabe das nossas atitudes, sabe do que a gente crê e não crê, do que a gente vive e não vive. Então eu acho maravilhoso esse texto aqui do pastor Gilton Moraes. Conselho dele: cale-se e vá viver primeiro, para depois pensar em pregar algo que tu não é capaz de viver. Me posso fazer uma pergunta? É só o final, né? Final. Já está acabando, já. Só tem mais uma tela. Eu disse, essa não ia ser tão demorada. Vamos lá. Agora foi. Essa aqui de um cara chamado Marco Darenberg, tá? Ele também escreve umas coisinhas, tá? Então, tem que dar um up também, né, gente? Eu sou sincero, eu cito vários autores, dou várias indicações, mas também sai umas coisinhas daqui. Tá? Também sai umas coisinhas aqui de autoria própria. Vamos lá. Esse aqui é meu, tá? 2 coisas que uma pessoa não poderá pregar. Olha só. Aquilo que ela não crê e aquilo que ela não vive. Esse é um pensamento que eu tenho, que eu já escrevi sobre isso. Então, 2 coisas que a pessoa não pode pregar. Não está apta a pregar. Professor, mas tem gente que faz isso? Tem, mas não está. Não é o correto. 2 coisas que a pessoa não pode pregar. Aquilo que ela não crê e aquilo que ela não vive. Como é que eu vou pregar que Cristo é o meu Redentor, é o meu Salvador, morreu na cruz, se sacrificou e que Ele é a salvação, Ele é a vida, se eu não acreditar? Como é que eu vou pregar qualquer coisa na Bíblia? Qualquer coisa, falando de Cristo, mas qualquer coisa. Como é que eu vou pregar que nós temos que congregar numa igreja se eu não acredito naquilo? Como é que eu vou pregar que adultério é pecado, que está lá na palavra de Deus, se eu não acredito que adultério é pecado? Ninguém está apto a pregar aquilo que não acredita. É a primeira coisa que eu acredito, desses 2 pontos, 2 coisas que o pregador não pode pregar: aquilo que não acredita, e segundo, aquilo que ele não vive. Como é que eu vou pregar algo para vocês aqui que eu não vivo? Como é que eu vou ensinar para vocês hermenêutica se eu não faço hermenêutica? Como é que eu vou ensinar a homilética, que a gente vai aprender depois, se eu não me debruço sobre a homilética, se eu não uso aquilo? Eu estou falando aqui técnica, mas como é que eu vou pregar que adultério é pecado se eu traio a minha mulher? Como é que eu vou pregar que tem que cuidar bem da mulher se eu bato na minha mulher? Estou usando, né? Eu uso bastante amarelo, fica doida comigo depois quando eu pregar. Mas vamos lá, uma benção. Como é que eu vou pregar algo? Pode estar tá na palavra. Sabe aquela história? Uma história que não cabe para crente. Sabe aquele dito popular? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Isso aí não cabe para crente, gente. Sabe aquele pai que diz para o filho: filho, não pode se embriagar. Quando tu crescer, tu não pode se embriagar.
mas o pai no final de semana enche a cara, anda torto, caindo pelos cantos no final de semana em casa. Ele diz para o filho não fumar, não usar droga, mas ele usa a droga e o filho vê. Mas ele ensina, está errado, não pode fazer. Isso aí não é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, você não cabe para crente. Então a gente tem que falar, ensinar aquilo que a gente é capaz de fazer. E a palavra de Deus é isso, amado. Isso também é muito importante. O pregador que não vive aquilo que ele vai pregar, aquilo que a palavra de Deus ensina, ele não pode pregar aquilo. Nem no que ele não crê, nem no que ele não vive, não pode ser pregado. Amém? Amados, aqui então, essa nossa primeira parte aí, eu disse que não ia demorar tanto,